No livro Vida e Caminho, do Espírito Emmanuel, e pela psicografia de Chico Xavier, nós encontramos esta mensagem, Carta de Ano Novo. É uma mensagem de fé, de esperança e de renovação para o novo ano que agora se inicia. Nesta mensagem, Carta de Ano Novo, nós podemos ler: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como se reencarna no corpo, no calendário, cerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria, serena da consciência feliz no dever bem cumprido. E continua: novo ano, novo dia. Sorri pelos que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominado pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais te desespera conosco e como que o culto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Só esta mensagem diz-nos tudo e seria suficiente passarmos aqui uma noite toda a explorar isto. Há aqui alguns parágrafos desta mensagem que eu acho importante nós resumir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, que é o que acontece com a maior parte de nós, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita de porvir. Se a tristeza requisita, esquece-a e procura a alegria. E nesta mensagem, se nós a levássemos e não a esquecêssemos e a levássemos connosco durante todo este ano, as coisas poderiam ter uma forma diferente. Tem início mais uma oportunidade para renovarmos as nossas atitudes de aprender, trabalhar e servir. Portanto, é isto que o novo ano nos traz a nós, a todos nós. É uma nova oportunidade. E é isto que nós temos que agradecer todas as noites e todas as manhãs quando acordarmos, é agradecer por mais este dia de oportunidades que nós temos. Porque o facto de estarmos aqui encarnados tem um objetivo, que é o nosso crescimento, é o trabalhar para a nossa evolução. E nós, como espíritos, embora a maior parte do nosso tempo seja passado na parte espiritual, todos nós temos necessidade de passar pelo corpo, pelo físico, pela matéria. Porque é aí que nós encontramos uma série de desafios para os quais nós temos a solução ao nosso alcance. Lembra-te de que o ano em retorno
é novo dia a convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Todos nós sabemos, nós acabamos há 8 dias de entrar no novo ano. O que é que mudou para nós? Apenas o calendário? Será que a passagem do ano foi apenas uma oportunidade para uma festa de exageros, para assistir a um espetáculo de música gratuitamente, porque a maior parte foram gratuitos, para assistir a uma sessão de fogo de artifício? Nós acabamos 2025 a fazer planos para 2026. Mas se recuarmos um pouco, vamos nos lembrar que em 2025 fizemos planos, em 2024 fizemos planos para 2025. E se recuarmos um pouco, em 2023 fizemos planos para 2024. O que acontece é que, se calhar, em nenhuma destas transições de ano nós conseguimos atingir aquilo que nos propusemos. Se calhar nem 10% daqueles objetivos que tínhamos em vista alcançar, se calhar nem esses nós conseguimos. Isto tem mesmo a ver aqui, execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. É evidente que em determinadas alturas, em determinados momentos, nós aspiramos a tudo aquilo que nos propomos fazer, mas que sabemos que vai ser difícil. Isto acontece-nos tão bem quando estamos na parte espiritual, quando estamos a preparar uma nova vinda, a reencarnação, e aí nós propomos fazer tudo, porque estamos com uma visão diferente, fazer tudo para conseguirmos uma evolução muito mais rápida. Para não termos necessidade de passar por tudo aquilo que estamos a passar agora, dificuldades, doenças, tristezas. Então propomos-nos fazer isto e aquilo. E muitas vezes são os próprios espíritos encarregues de nos auxiliarem nesse projeto de reencarnação que nos dizem: alto, para aí que já estás a pedir mais. Porque eles sabem precisamente qual é a nossa natureza e as nossas capacidades. Nós formulamos desejos relacionados com o dinheiro, pois esta é sempre a nossa primeira preocupação. Somos e continuamos a ser muito materialistas, muito agarrados à matéria. Propomos-nos também e formulamos desejos que tenham a ver com subidas rápidas no emprego. Para quê? Para ganhar mais dinheiro. Pensamos no bilhete da lotaria, pensamos em ganhar o Euromilhões. Eu não me enganava se dissessem que a maior parte aqui, uma das passas foi precisamente para aí. O carro que gostaríamos de ter, igual ao do vizinho que tem um melhor que o nosso, etc. Mas esquecemos de uma coisa importante. Alguém se lembra de fazer projetos que envolvam a nossa parte espiritual? E aqui surge uma pergunta natural. Para que é que fazemos planos? Será que nestas alturas, alguma vez eu pensei que o Evangelho de Jesus me poderia auxiliar mais do que tudo aquilo que eu estou a pedir em termos financeiros? Será que alguma dessas passas me levou para os pensamentos do Evangelho? Como nos diz Emmanuel, lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Será que nós já procuramos respostas para algumas destas perguntas que nós vamos fazer aqui a seguir? Eu ia pedir assim, sem muito sacrifício para vós, tentar fechar assim um bocadinho os olhos e vão apenas ouvir aquilo que eu vou perguntar.
Está bem? Pode ser? Então vou perguntar assim. O que é que eu fiz de útil para mim e para os outros em 2025? Se calhar não preciso muito tempo para pensar. Será que 2025 foi para mim um ano de mudança moral e espiritual? Ou seja, será que houve algum crescimento neste aspecto moral e espiritual? Será que eu sei quem sou? Quando de manhã me olho para o espelho, será que eu conheço aquela imagem em profundidade? O que é que eu preciso de fazer para melhorar? Ou o que posso fazer para melhorar? E esta resposta, eu sei que a maior parte sabe, porque ela não é difícil. Mas surge, então, aqui outra pergunta. Será possível mudar? Acham que é possível mudarmos? Alguém acha que não vai conseguir dar um passinho em frente? Se nos lembrarmos o que era, o que fazíamos, o que pensávamos há 10 anos atrás, será que de lá até aqui não houve nenhuma alteração na nossa maneira de ser, de pensar, de olhar para os outros, de ajudar? Será fácil mudar? Não. Todos nós sabemos que não é. Que é muito difícil. É possível, mas não é fácil. E Kardec também, preocupado com isto, ele fez uma pergunta à espiritualidade superior que com ele trabalhou, ou com quem ele trabalhou, para o Livro dos Espíritos, em que perguntou, na questão 409, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pergunta simples. E qual é a resposta? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito pequenos e insignificantes. Esta questão 909 e esta resposta, toda a gente está a parte de ouvir. Temos pensado nisto? Eu penso também para esta resposta dos espíritos, sim, e frequentemente fazendo poucos esforços é fácil mudar. Eu penso, será que este espírito alguma vez esteve encarnado? Será que ele já passou por estas dificuldades todas para dizer que é tudo tão fácil? Certamente que sim. Todos nós percorremos este caminho que nós estamos agora a percorrer. Mas o que ele diz, o que os espíritos dizem, é aquilo que falta ao homem é vontade para mudar. Que é aquilo que nos falta a todos nós. Quando chega a hora de meter mãos para conseguir essa mudança, as coisas complicam-se. E dizem eles, quão poucos dentre vós fazem esses esforços de mudança. Mas Kardec não ficou satisfeito com esta resposta e 10 questões mais à frente, na 919, ele volta a perguntar, pois então se é simples mudar e apenas são necessários esforços muito pequeninos, muito insignificantes, como dizeis, pergunto, qual o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Sabem qual é a resposta? Sabem que isto tem sido tão repetido. Porquê é que estas perguntas são tão repetidas aqui? E então vem aquela resposta clássica. Santo Agostinho, um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. E aqui está, precisamente, o segredo que nos pode fazer a diferença.
que é o facto de nós nos conhecermos. E nós conhecemos muito pouco. Somos capazes de conhecer melhor aquela outra pessoa que vive connosco, a esposa, o filho, do que nos conhecemos a nós. E porquê? É fácil. Porque nós não queremos sequer, não temos a coragem de nos ver como nós somos na realidade. Porque temos sempre desculpa para aquilo que fazemos de errado. Sempre. A culpa nunca é nossa, é sempre dos outros. Isto acontece com todos nós. Certamente que todos nós cometemos erros, cometemos muitos, é natural, é humano. E na situação em que nos encontramos, ainda tão imperfeitos, é muito naturalíssimo. Não somos santos ainda, mas vamos lá chegar. O importante é que eu, com os erros que tenho cometido, tenha aprendido alguma coisa. E não os volto a cometer, pelo menos com a mesma gravidade com que os cometi. Porque erros eu vou continuar a fazer. Já todos nós conhecemos a parábola dos talentos. Há várias vezes aqui se tem falado. Aquele rico, com muitas propriedades, com muitos servos, ele vai fazer uma viagem e resolve chamar 3 servos. E escolhe os servos de determinada forma, conforme as suas características, as suas capacidades. Então ele, um servo, dá uma quantidade de dinheiro, ao outro servo dá outra quantidade menor e ao outro dá uma quantidade mais pequena. E pede-lhes que eles aproveitem essa dádiva para tentar aplicar e com isso fazer mais dinheiro. Vai fazer a viagem, volta passados uns anos e chama os 3 servos. Os 2 primeiros duplicaram aquilo que lhes tinha sido entregue. O terceiro apresentou precisamente ao Senhor a mesma quantidade que lhe tinha sido dada. Ou seja, o que é que ele fez? Com medo de perder, e perder assim tão bem a confiança do seu Senhor, ele pegou no talento que lhe tinha sido dado e enterrou. E quando o Senhor chegou, desenterrou o talento e entregou ao Senhor. Qual foi a reação? Todos sabem. O Senhor fica revoltado com este servo que enterrou o talento que lhe tinha sido dado e não o aproveitou. E ficou feliz com os outros 2 que souberam aproveitar esses talentos e os aplicaram corretamente. Se nós transpusermos isto para a nossa vida, nós entendemos aquilo que aconteceu e o porquê desta parábola. Todos nós nascemos com talentos, com dons. Uns com talentos para a música, por exemplo. Outros com talentos para, para as matemáticas. Outros com talentos para teatro. Todos nós temos talentos diferentes. E esses talentos são-nos dados de acordo com as nossas capacidades. Aqueles que entre nós estão mais evoluídos, com mais conhecimentos, até de vidas passadas, com certeza que esses têm talentos maiores que poderão aplicar. Mas também há aqueles que têm grandes talentos, que não os aproveitam ou que os aproveitam de uma forma errada. Falamos, foi na segunda-feira, um cientista brasileiro, Santos Dumont, considerado o pai da aviação. Ele foi o inventor do balão, o primeiro balão que voou com o auxílio de um motor muito pequenino. Quando ele descobriu que a sua descoberta tinha sido utilizada para fins
que não eram aqueles que ele pensava para o bem, mas sim para a guerra, o que é que ele fez? Suicidou-se. O talento dele foi bem utilizado para ele, que ele tinha essas capacidades. Nós vemos o que está a acontecer uma grande parte dos países, no caso da Ucrânia, da Rússia, com os drones. Os drones podiam ter uma utilização muito boa. Nós vimos agora uma notícia, eu estive a ler no jornal, uma notícia de um acidente ali na zona de perto de Viseu, um carro com 3 pessoas que caiu a um ribeiro, um rio, com muita água. 2 dessas pessoas, julgo que pai e uma filha, conseguiram se salvar, a outra foi arrastada com o carro. Quando os bombeiros retiraram o carro da água, ela já não estava lá. E foi precisamente com um drone que conseguiram descobrir que ela estava a umas centenas de metros, tinha sido levada pela corrente e está. Temos aqui um bom aproveitamento dessa grande tecnologia que são os drones. Mas não é isso que os senhores da guerra estão a fazer com os drones. É utilizá-los de uma forma que tem trazido, como nós sabemos, muita desgraça, muita tristeza, muito sangue. Uma das preocupações que nos surge quando se fala em talentos é as pessoas perguntarem assim: mas será que eu nasci com algum talento? Todos nós. Todos nós nascemos com algum talento. Alguns com vários. Outros com o que seja. Mas a todos nós foi confiado pelo Senhor um talento, ou vários talentos, de acordo com as nossas capacidades. Uns sabem aproveitá-los e utilizam-nos de uma forma extraordinária. Nós vemos pessoas que se entregam à caridade, à ajuda aos outros, com a distribuição de alimentos, não falhando naqueles dias em que têm esse compromisso. Esse é um talento que lhe foi dado e que ele está a saber aproveitá-lo. Será recompensado por isso. O médico, o enfermeiro, a forma como ele se entrega ao doente, como ele auxilia ao doente, como ele ouve o doente, muitas vezes é só o ouvir, ele está a utilizar esse talento que lhe foi dado. O professor, a forma como ele compreende, auxilia aos alunos, vai enriquecendo os conhecimentos daqueles alunos. Ele está a utilizar de uma forma correta esse talento que lhe foi dado. E poderíamos estar aqui muito tempo a falar em tudo isso, porque todos nós temos esse talento sem o sabermos. Então essa preocupação de sabermos qual é o meu talento, o que é que eu posso fazer? Eu não sei o que é que posso fazer. E o único conselho que podemos aqui dar é, em tudo aquilo que nós possamos meter a mão para fazer, que o façamos com amor, com alegria e prontos a ajudar os outros. E dessa forma, nós estamos a utilizar corretamente o nosso talento. Mas no momento certo, nós vamos saber exatamente quais são as nossas responsabilidades e o que é que temos que fazer mais. Uma mãe, por exemplo, a forma como ela trata o filho, como ela o aconchega, todo o carinho que ela lhe dá, esse talento de mãe está a ser bem utilizado. Ninguém está aqui despido de talentos. Todos nós somos diferentes. E é esta diferença que leva as pessoas a invejarem-se umas às outras. Mas de uma coisa é certo, e não nos podemos esquecer disso.
Todos nós estamos aqui. Nascemos no momento certo, no sítio certo, com as pessoas certas. A família era essa mesmo. Há dias, a Filomena me perguntava assim, mas porquê é que nós estamos a viver num tempo em que isto é uma revolta danada, em que as pessoas não se entendem? Este era o momento em que tínhamos que aqui estar. O que é que nós podemos fazer? Há uma coisa que se pode fazer, que está ao alcance de todos nós. É uma oração. Uma oração por todos esses responsáveis dos vários países. Têm responsabilidades enormes no equilíbrio do planeta. Responsabilidades enormes na forma como as pessoas são tratadas, na fome que existe, nas injustiças que existem. O espírita já há muitos anos diz que uma das coisas que todos nós devemos fazer é pedir pelos governantes, que são aqueles que mais tentados estão para a ganância, que são muitas vezes utilizados para praticar atos que vão prejudicar os outros apenas com um objetivo, que é ganhar dinheiro. Portanto, essa ganância leva muita gente à perdição. Portanto, aquilo que todos nós temos que fazer é, tudo o que fizermos, seja feito com amor, uma entrega sincera. O sucesso que nós possamos conseguir é o mais importante para Deus. Desde que esse sucesso tenha em vista não só o auxílio aos outros, mas também o nosso crescimento espiritual. Tínhamos, portanto, uma profunda fé em Deus. Exatamente aquele Deus que Jesus mostrou ser o Pai para todos nós. E não aquele Pai castigador que a lei mosaica nos apresentava. Foi Jesus o primeiro a chamar Pai a Deus. A apresentar Deus de uma forma totalmente diferente daquela que era conhecida. E nós vamos terminar esta reflexão com a mensagem do Espírito Emmanuel, que é: lembra-te de Jesus. E esta mensagem, muito clara, muito direta, diz: se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. E vamos, então, terminar aproveitando estar aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados, estão aqui muitos, eu não vejo, eu sei que estão, e pedir ao Pai que nos ajude a suportar o fardo que trazemos, um fardo muito pesado para alguns, um fardo leve para outros. Mas todos nós temos um fardo. Como eles nos dizem, não há ninguém neste planeta que seja 100% feliz. Que todos os homens se recordem que são irmãos. Que as diferenças entre nós, diferenças de religião, diferenças de costume,
diferenças de raças, inclusivamente. Nós vemos o que está a passar aqui em Portugal, a forma como determinadas pessoas são discriminadas. Tudo aquilo que está a passar assusta-nos. Sem falar dos acontecimentos dos últimos dias. São fronteiras que nos dividem em países e nações. Essas fronteiras criadas pelo homem, elas vão desaparecer. E nós sabemos, o estudo que nós temos, das transformações que o planeta sofreu, os continentes foram criados quando eram um só. E estas transformações vão se continuar a dar porque as placas tectónicas estão a continuar em movimento. Os continentes vão desaparecer. E aí as fronteiras que o homem criou com tanto cuidado e com tanta garra para defender aquilo que acha que é deles, irá desaparecer. Todos fomos criados por amor. Somos filhos da luz. E destinados à luz. E um dia todos chegaremos lá. Porque esse é o destino de todos nós. Que Jesus os abençoe hoje e sempre.